Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou até gravar essa aula hoje. Essa eu vou gravar, embora seja uma aula pública, eu vou gravar porque vai ser a aula. E o que que eu gostaria que vocês fizessem? Cara, assim, ó, presta atenção nessa aula, porque se você entender, deixa eu desativar meu áudio aqui, pronto. Se você entender essa aula com a tua natureza espiritual, que é o que você é, a gente vai falar sobre isso hoje. Muitas questões da sua vida vão ser resolvidas, muitas questões da tua vida vão ser resolvidas. Então, a gente vai entrar nas constelações numa segunda parte do trabalho. Quero ver a Tânia. Tânia tá aí? Tá. Tânia. A gente vai falar com a Tânia, mas deixa eu passar os avisos. Todas essas aulas, gente, que eu tô dando publicamente, colocando lá no YouTube, convidando o povo de fora, é uma preparação para nossa a constelação avançada, que é um curso mais profundo. Ele vai ser um curso mais enxuto, mais objetivo, vai ser um curso mais lúdico, vai ser um curso que eu vou trazer mais os bonequinhos, a gente vai entrar mais em campo, eu vou colocar vocês para constelarem também em algum módulo. A gente vai avançar também com recursos de trauma. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje na aula, porque a gente vai olhar para isso. Você vai entender hoje o que é o trauma, o que é essa hipnose, o que faz, o que te mantém presa, o que te mantém preso num lugar que você já sabe que é para sair, que você já sabe que não dá para continuar, só que você não consegue sair. Você quer ir, você fala, Neia, eu quero ir, eu sei que eu vou, mas eu não consigo ir. E acreditem, tem muitas questões da minha vida pessoal também que eu preciso de ajuda dos meus professores, dos meus terapeutas, para que eu consiga avançar. Porque sim, o oculto trabalha sim firme em cima da gente. Se você não acredita em forças do oculto, do invisível, essa aula não é para você. Você pode ir embora. Pode ir embora, sinta-se livre. Ah, não, mas se você tem alguma curiosidade, para ouvir o que eu tenho para te falar aqui hoje, para você entender o que acontece na tua vida, qual é o motivo do sofrimento, por que que você sofre tanto, por que que você vive cedendo ao canto dessa sereia. Um dos meus professores, ele trouxe uma definição sobre sofrimento, sobre o drama, sobre catarse, sobre dissociação, sobre depressão, sobre toda sorte de sofrimento na nossa vida. Ele chamou isso de canto da sereia. É como se nós fôssemos hipnotizados por um canto de sofrimento e a gente ficasse ali igual zumbi, gozando aquilo. No fundo, há uma escolha. No fundo, há uma escolha. Eu sinto muito falar isso para você. Toda essa vida caótica que você está vivendo, toda essa vida bagunçada que você está vivendo, eu sinto muito. Tudo isso tem causa nas suas decisões passadas. Você tomou decisões, você fez escolhas que te trouxeram aqui. E a gente vai entender o porquê que a gente tende a projetar em algo externo, em alguém, em alguma história, em algum fato a responsabilidade por aquilo que é uma responsabilidade nossa, que é uma escolha nossa. Então vamos lá? Quero que vocês ouçam com muita atenção essa aula. Então, nesse primeiro momento, eu vou tirar uns 20, meia horinha, 40 minutos para dar essa aula. Eu preciso dessa aula para você entender o porquê que você não consegue vender, o porquê que você não consegue atrair clientes, o porquê que você não consegue alavancar na vida, o porquê que você não consegue ter relacionamentos saudáveis. Vou te explicar agora nessa aula. E ela é bem profunda. Então, essa aula é para seres profundos e que também acreditam nas forças ocultas, na força do invisível. E eu te sugiro você a dar um crédito para o oculto, aquilo que é invisível. O Bert sempre fala, né, que os mortos, eles não sumiram. Os mortos não sumiram.
Eles estão apenas invisíveis e eles atuam firmemente na nossa vida, sim. Impactam na nossa vida, sim. E muito, muito. Trabalho com isso há 10 anos em terapeuta integrativa e consteladora, e o que eu mais vejo são essas intervenções e como a gente se conecta a isso também, tá bom? Então vamos lá para nossa aula? Vamos lá falar, né? Por que que o amor não dá certo na minha vida? Por que que o dinheiro não dá certo na minha vida? No fundo, gente, no fundo, todos nós, vou pedir para vocês desativarem o áudio, todos nós corremos atrás de algo que se chama amor. No fundo, todos nós queremos amar, amar e sermos amados. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso? Que no fundo a gente quer amar, a gente só quer amar. A gente só quer amar e ser amado. Mas por que cargas d'água a gente confunde tanto as coisas, bagunça tanto as coisas no meio do caminho dos nossos relacionamentos, a gente só quer ser amado e amar. Vamos entender isso? Gente, eu fico eu tô ficando velha, eu não digo pra vocês, ó. Eu levanto isso aqui, ó, e a ring light que precisa de luz aqui na minha frente, ela pega na minha lente do meu óculos, eu não gosto. Daí eu vou ver meus vídeos, vai falar, ah, não, não contribui com a minha beleza. Mas se eu tiro meu óculos, fico cegueta. Será que eu fiz? Se eu tiro o óculos, fico cegueta. Ai, 40 a mais, meu Deus do céu. Mas meu cabelo tá em dia, né? Meu cabelo tá on, ó. Achei um creme que deu jeito no meu cabelo. Não consigo, tem que botar o óculos, não dá. Vai ficar com essa luz mesmo na cara. Então vamos lá, gente. Como fazer o amor dar certo? Como ser uma pessoa próspera e abundante? E quando eu dou essa aula, eu tô dando essa aula para mim também. Eu quero internalizar ela, que toda a energia dessa aula entre em cada célula, em cada molécula do meu corpo. Eu quero que você faça esse comando agora. Deus, Criador de tudo que é. Eu peço, eu comando agora. Que todo o ensinamento, que toda a energia do Espírito Santo, da consciência superior de Deus, entre em cada molécula do meu corpo agora. E que eu integre essa sabedoria e que eu saiba viver o meu dia a dia aplicando esse ensinamento na minha vida. Então vamos lá. Fazer o amor dar certo, gente, é a gente fazer com que um movimento, todo um movimento, fazer com que um movimento nos conecte com a nossa natureza humana, com a nossa, uma natureza da qual aquilo que a gente é. Ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, desde quando a gente nasceu, nós vivemos condicionamentos impostos, né? O mundo lá fora, o exterior, ele é muito forte. O ambiente lá fora, ele nos condiciona a acreditarmos que objetos externos a nós, um celular, iPhone de última geração, que o dinheiro, que o meu namorado, o meu marido, ou alguém que eu estou apaixonado, ou o meu trabalho, ou o meu sucesso profissional, vai me trazer segurança, amor e felicidade. Via de regra, nós, seres humanos, depositamos, colocamos em objetos externos a nós vivemos, nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos com esses objetos, e os condicionamentos da vida, os ensinamentos da vida nos levaram a crer que esses objetos externos, eles levam a crer, não, eles ativam em nós sensações e experiências internas. Esse celular ele tem um significado para mim. Então, ele ativa em mim uma experiência interna. Ah, se eu tiver um celular de última geração, eu vou eu vou me sentir mais feliz, eu vou me sentir mais realizada. Recebi aquele dinheiro, consegui aquela oferta de trabalho, então aquele dinheiro ele vai fazer no meu bolso, vou colocar esse dinheiro no meu bolso e ele vai fazer com que eu me sinta mais estável, que eu me sinta mais segura. Quando os meus filhos passarem na universidade, quando os meus filhos estiverem bem resolvidos na vida financeiramente, ai, aí sim eu vou descansar. Quando eu me aposentar, eu vou descansar. Quando aquela pessoa olhar para mim, eu vou ser feliz. Então,
Nós somos condicionados a acreditar que a felicidade, que a segurança, que o amor está fora da gente. Quando, na verdade, isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Não existe problema nenhum no dinheiro. Dinheiro é uma bênção. Dinheiro é alegria. O amor de alguém por você é uma alegria. Só que eu preciso que você entenda que você não depende de nada e de ninguém para ser feliz, para se sentir segura e para se sentir amada. Porque tudo, absolutamente tudo o que você procura já está dentro de você. Neia, mas eu preciso de dinheiro para ser feliz. Eu preciso de dinheiro, porque se eu não tenho dinheiro, eu e meu marido a gente briga, o relacionamento, então, você não entendeu nada sobre a vida. O dinheiro não deve ser um motivo pela felicidade de um casal ou pela tua felicidade. O dinheiro é um ativador, ele ativa uma emoção, ele ativa aquilo que já tem dentro de você. Agora, o amor, a segurança é algo que já está dentro de você. Agora respondam para mim. Quem acredita realmente que o dinheiro é a causa da segurança ou a segurança já está dentro da gente? Ou o amor já está dentro da gente? O amor já está dentro da gente. Calma, que essa é só uma primeira. Ai, né, mas eu já sei disso, e aí como é que eu sei? Mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver, e a gente precisa. Não. Escuta, presta atenção. Por isso que você sofre. Quem acredita que a razão da tua segurança, da tua estabilidade, do amor próprio, do amor de alguém que está fora de você, se torna escravo desse objeto ou dessa pessoa. E a realização nunca vem. Por um momento, o dinheiro pode te trazer essa sensação de segurança, por um momento, o dinheiro pode trazer essa sensação de estabilidade, mas a realização verdadeira, a sensação de segurança verdadeira nunca estará com você. E você estará sempre perdido e perdida. O que a gente mais vê são pessoas cheias do dinheiro, perdidas na vida. Perdidas, tontinhas. E quando elas chegarem lá numa certa idade, na maturidade, quando elas entenderem que o dinheiro não é felicidade, ele é uma bênção, como eu falei, ele é uma bênção, mas ele não é um motivo da felicidade e de segurança, essas pessoas vão entender que, poxa, se eu tivesse tido essa aula com a Neia antes, eu não teria chegado nesse nível. Né? Então, o que que a gente precisa fazer para que o amor dê certo, para que eu tenha mais abundância e prosperidade na minha vida? A gente precisa aprender a desconstruir esse mecanismo falho de que o dinheiro é a fonte da nossa felicidade, de sermos dependentes do dinheiro. Quando você lança uma energia de dependência para alguém ou para o dinheiro ou qualquer coisa que for, essas coisas somem de você, elas fogem de você. O dinheiro não quer ficar do teu lado, porque você é uma dependente, você é um vírus, você é uma mendiga, um mendigo espiritual. Você deposita no dinheiro uma dependência, camadas e camadas, e aqui está o motivo de tanto sofrimento na humanidade. A gente precisa desconstruir esse mecanismo de colocarmos em objetos externos a nós a razão pela nossa felicidade. Ah, se eu me separar do meu marido, eu vi hoje uma moça, um depoimento de uma moça que se separou, 30 anos de casamento, se separou com 57 anos e está perdida. Entra numa depressão ferrada se não se cuidar agora, por quê? Ela depositou todas as expectativas dela em cima de algo ilusório e transitório, e algo que acaba. Ah, mas eu não me caso para me separar. Ninguém se casa para se separar, mas você tem que entender que você não é a dona do outro. O outro, a qualquer momento, pode olhar para você e dizer: Eu não te quero mais.
não te amo mais e amar outra pessoa, e aí o que você vai fazer? Você pode trabalhar 20 anos de funcionária pública, sei lá o que acontece, responder um processo administrativo, dar um PO, fechar e você ir para a rua, e aí, o que que você vai fazer? Teus clientes podem sumirem do nada. Do nada, fechou um ciclo, não tem mais cliente, fechou tudo. O que aconteceu? Você vai surtar, porque você deposita a tua sensação de segurança a esse objeto externo. Mas é normal entender isso, porque ao longo da nossa vida, desde quando a gente nasceu, nós somos condicionados a acreditar nisso. Então, não é errado ter dinheiro, não é errado o amor, não é errado aquele parceiro. O que é errado é a forma como a gente experimenta a segurança e o amor. Então, lembrando, o amor já está dentro de nós, a segurança, a estabilidade. A gente precisa aprender a ativar isso dentro de nós. Tudo está dentro da gente. Então, quando nós colocamos dependência em relação a algo externo, isso é igual a sofrimento. Agora, você entendeu por que que você sofre? Entendeu? Porque você é uma escrava do dinheiro. Você é um escravo do dinheiro. Você não conquista dinheiro com alegria. Teus clientes vão embora e o que que você faz? Você fica focado, você fica identificado aqueles clientes que sumiram, ao invés de falar qual é o próximo. Olha o próximo, vão ter outros e outros. Bola para frente, conectar com aqui e agora, não ficar lá no canto da sereia, naquilo que não deu certo. E eu já vou falar um pouquinho sobre identificação. Então, para que a gente entenda como desconstruir esse mecanismo de sofrimento, a gente precisa entender sobre a hierarquia do sofrimento. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Né? E o que vem a ser essa hierarquia do sofrimento? Algumas escolas espirituais, elas vão te ensinar de uma forma diferente. Eu trouxe aqui nessa aula hoje, porque eu tenho 40 minutos, só 1 hora, para te explicar uma coisa que é muito profunda. Então, eu vou te explicar grosso modo a hierarquia do sofrimento. Algumas escolas aprofundam isso em diversos corpos, mas eu quero que você entenda que nós somos uma tríade, formados de espírito, corpo e mente. Mente, corpo e espírito, ok? Formados por mente, corpo e espírito. Algumas escolas vão te ensinar espírito, alma, mente, psicológico, corpo, matéria. Enfim, nós temos vários corpos, vários corpos, corpos sutis, corpo psicológico. Aqui hoje, grosso modo, eu vou te ensinar que nós somos uma tríade. Imagine mente, corpo e espírito. Todo sofrimento inicia lá no plano espiritual. Toda dor começa lá, no plano espiritual. E nós recebemos alertas, nós recebemos dicas. O universo sempre mostra que algo está em desordem. E o que que a gente faz? A gente ignora. E aí vem um outro alerta. Você começa a ficar confusa, confuso mentalmente. O teu corpo mental fica estressado, sobrecarregado, drenado. O teu psicológico fica drenado, é um outro alerta, é um outro sinal. O que você faz? Você ignora. Porque pagar uma terapia, ou estudar, ou conversar com um pastor, ou conversar com um padre, sei lá, ou conversar com um pai de santo, conversar com um homem da igreja, sei lá, você ignora tudo. Você não faz. Aí o que que acontece? Estoura no teu corpo físico, por meio de sintomas, doenças, fibromialgias, depressão. E eu não estou falando só de corpo, aqui, corpo, eu estou falando de matéria também. Isso pode estourar num problema de casal, pode estourar numa falência, fechamento da tua empresa, do teu negócio, clientes indo embora, filhos discutindo, desunião na família. Hierarquia do sofrimento. Tudo começa lá no plano espiritual. Você não olhou para isso, estoura lá no teu psicológico. Você começa a ter problemas mentais. Você começa a se desligar da realidade, da verdade. Você começa a fechar os teus olhos e sobreviver. Você fecha teus olhos e você começa a sobreviver. Aí você não cuida disso e estoura no teu corpo físico. Uma dor na coluna, uma azia, sei lá, uma fibromialgia, uma depressão. Agora, entende agora que agora é o pulo do gato. Se você entender o que eu vou te ensinar agora, a tua vida vai dar um salto quântico aí.
O que é o sofrimento, né? Sofrimento é uma identificação a essa alma, a esse espírito ferido, a essa alma machucada, a esse lugar de dor. Você começa a compreender, a entender que você é esse sofrimento. Você começa a entender que que o teu psicológico, o teu mental é você. Entendam, presta atenção. A Néia Moraes, essa que você fala aqui, desde o dia que ela nasceu até hoje, ela é uma construção psicológica. A Néia é uma coisa, ela é uma coisa, ela é uma coisa transitória. Ela nasceu, ela cresceu, ela vive, ela vai envelhecer, ela vai sei lá o que, ela vai morrer, vai pro além, sei lá para onde ela vai. E ela sofre porque ela acredita que ela é essa personagem. E ela se identifica com os sofrimentos dessa personagem. Só que dentro da Neia, além dessa transitoriedade, dentro de você existe uma transitoriedade, existe algo que nasce em você, cresce e morre, você vai morrer. Essa é uma verdade absoluta. Uma outra verdade absoluta é que você veio de algum lugar e você vai para algum lugar. Então, dependendo do teu sistema de crença religioso, sei lá qual é a tua crença. Quando você morrer, você vai viver diversas encarnações ou você vai viver a vida eterna, não sei qual é a tua crença, tá bom? Aqui, então, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre realidade, sobre verdade. Você nasceu, cresceu, viveu e vai morrer. Isso aí é refutável, todo mundo sabe. E o que é refutável é que existe algum lugar de onde você veio. E existe algum lugar onde você vai. E eu acredito que essa é a realidade, essa é a verdade. Para mim, esse instante de vida que eu estou aqui é um sopro, é uma ilusão, isso acaba muito rápido, é como uma fruta, uma árvore. Cresceu, viveu, viu seu propósito, morreu. Vai para a terra, vai viver o ciclo dela, vai ser evaporada, será que vai acontecer os processos químicos que tem que acontecer ali, renasce de novo? Uma outra fruta, sei lá, mesmo a fruta, eu não sei. Esse é o processo da vida, isso é uma verdade absoluta. Eu acredito que nós seres humanos não estamos muito longe dessa filosofia. É uma crença minha. E aí você leva aí para tuas crenças, tudo bem? Agora eu quero que você acredite, você veio de algum lugar, você vai para algum lugar. E aqui a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu quero que você entenda que dentro de você existe essa consciência espiritual também, essa consciência do eterno. Existe dentro de você um eu psicológico, o teu ego, essa construção, essa persona, a Tânia, a Isabel, o Tiago, vocês são personagens. Tiago é pai, personagem, marido, personagem, profissional, personagem, mas quem o Tiago é de verdade? Quem a Luísa é de verdade? Quem a Luísa é? A Luísa é uma observadora desse personagem. Me arrepiei agora. Me arrepiei. Equivocadamente, a gente acredita que nós somos essa personagem, esse ego, esse sofrimento. Você acredita que você é essa falta de dinheiro. Você está num processo. Você entrou nesse processo, teve energias que te levaram para esse processo. Eu não sei como é que é a tua vida, o que que aconteceu para você viver esse processo. E ao menos que você entenda que você não é nada disso, você vai viver nesse sansara de sofrimento, nessa roda de sofrimento, uma eternidade. De acordo com uma das minhas professoras, você vira uma múmia vivendo 800 mil anos nessa roda da vida sem sair dela, porque você é cego e cega. Então, presta atenção nessa aula sobre ego, identificação e personagem. É isso? É isso, né? Ego, identificação, que é que eu prometi? Identidade. Identidade, identidade. A Néia Moraes é uma identidade, ela tem um CPF, ela tem uma história, ela tem cargas emocionais, ela tem traumas, ela tem uma história. Só que isso tudo é transitório. Por que que você sofre? Porque você se identifica com isso. E logo eu vou te explicar o porquê que você se identifica com isso e como sair disso.
Eu vou te dar todo o caminho até aqui. Então, você vai assistir essa aula que eu tô te dando hoje, que eu tô gravando. Você vai assistir ela duas, você vai assistir três vezes, até você internalizar esse conhecimento. Porque se você não entender o que eu tô te ensinando agora, eu não vou estar constelando o seu ser que observa e é consciente. Eu vou constelar o teu ego e não adianta nada. Porque você vai querer estar atrás de dinheiro. Porque você vai estar querendo correr atrás do amor da tua vida, você vai estar querendo correr atrás de um objeto. Olha só, é a mesma coisa que. Como é que é aquele ditado popular que fica correndo atrás do rabo? Isso é o ser humano. Coloca uma cenourinha aqui no rabo e tu fica ali com a cenourinha. Ai, minha cenoura, cadê minha cenoura? Cadê minha cenoura? Tu nunca vai pegar a cenoura. Porque não é a cenoura que vai te trazer felicidade ou alegria, não é o dinheiro. E lembrando, o problema não é o dinheiro. Dinheiro é uma bênção. A questão é como você experimenta esse dinheiro. Tô num calorão, me deu um calorão agora. É como você experimenta esse dinheiro. Então, equivocadamente, a gente se apega, a gente acredita que a gente é essa personagem, que a gente é essa identidade. E aqui está o motivo de todo o sofrimento na nossa vida. A Neia é uma construção psicológica. Eu sou um ser finito, eu sou um ser perecível, eu vou acabar, eu vou morrer daqui a pouco. Porque cargas d'água, eu me exauro tanto, a minha energia é tão drenada por algo que vai acabar. Então, meu convite aqui é para você começar a se conectar com quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Quem a Neia é de verdade? Uma observadora desse personagem. É aqui que entra o filme Matrix. Você não assistiu, ainda assiste. Por que que você se enrola na vida? Porque você tá lá dentro do jogo. Você acredita que você é aquele personagem. Como é que você sai do jogo? Quando você observa os padrões, os scripts que se repetem na sua vida. Quando você entende que nada é em relação a algo externo, ao outro. Tudo está dentro de você e você tem capacidades para solucionar. Você só não viu ainda. Então, se você começar a estudar, se você começar a aprimorar seus estudos na espiritualidade, aqui na Escola Viva é o teu lugar. Tudo tem um tempo. Aqui tem um caminho, uma jornada para você viver a jornada da alma, para você se identificar, para você começar a olhar para esse observador que tem dentro de você e parar com essas elucubração da tua mente. Então, há algo em mim que é transitório, há algo em você que é transitório, há algo em mim que se perpetuará. Quando eu entendo isso, eu relaxo. Eu entendo que é um processo. Eu já entrei nessa depressão há 12 anos atrás, quando isso aconteceu comigo. Agora isso está acontecendo de novo, então eu estou entrando nessa depressão de novo. Logo, eu não sou essa depressão, eu estou vivendo isso. E agora, quais as ferramentas, o que eu posso fazer para sair disso? E é a partir de aqui que eu vou te mostrar o que que você precisa fazer. O que é o eterno? Espírito. O que é finito? Ego, personagem, sofrimento, identidade. Quando eu morrer, a Néia Moraes nunca mais vai existir como ela é. Sou única. Minha personagem, a persona que eu sou, a forma que eu falo, esses olhos aqui que vos veem, esse cabelo aqui, a terra vai comer tudo. Ou o fogo, sei lá, vou me transformar, sei lá se eu vou me cremar, eu não sei ainda se eu quero me cremar. Meu espírito não, eu vou pedir, eu acho que eu prefiro ser enterrada, tá? Tô pensando ainda sobre isso. Ela, a pessoa viaja, né? Então, é o desconhecimento de tudo isso que eu tô te falando aqui. É a tua ignorância, é a tua falta de conhecimento espiritual que te leva a sofrer. E a humanidade também. Só que a maioria das pessoas não estão prontas para ouvir isso. As pessoas querem viver aí na matéria, no aqui e agora, no que é rápido, superficial, trazendo prazeres momentâneos na hora, e daqui a pouco a conta chega, todo mundo sabe como é que é. Então, o trabalho aqui é você começar a preparar a tua conexão com esse movimento do espírito, como o Bert fala.
que são as constelações, né? A constelação é a revelação desse oculto. A constelação, ela traz para nós esse movimento do espírito, isso que está oculto, isso que está por trás do teu comportamento, que está por trás desse sofrimento. Porque o nosso ego vai buscar lá fora a validação para aquilo que ele é. O nosso ser espiritual, o nosso ser que observa, ele sabe que tem tudo dentro, ele sabe que aquilo ali é passageiro e ele relaxa, relaxa. Então, Neia, o que é sofrimento? É ignorância. Eu não estou brigando com você. Ignorância é falta de quê? De conhecimento. Ignorar conhecimento. Isso é ignorância. Neia, então como é que eu faço para experimentar o que está dentro de mim mesma? O que eu faço para ativar esse amor próprio, essa segurança? Eu estou sem dinheiro, estou sem clientes, eu estou sem alunos, será o que você está passando? Eu estou sem prospectar. O que eu faço para ativar isso? Entendendo a hierarquia do sofrimento, entendendo que as suas histórias são identificações do seu ego. O seu ego se identifica com esse sofrimento. Aí tá. Aí vai vir uma pessoa e vai falar assim pra mim, Neia, tá, tudo bem, você tá falando aí, tá falando bonito, mas eu tô sem dinheiro, eu tô sem cliente. Quero que resolva esse negócio na minha vida. Quero que resolva. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre identidade. Anota o que eu vou falar agora pra você. Quem você é hoje, essa aluna que falou pra mim que não tem clientes, que não tem dinheiro, que não tá fechando contratos, ela é incapaz de atrair mais clientes simplesmente por ser quem ela, por ter a identidade que ela tem. Anotem. Nós fazemos o que fazemos, vou repetir, ensinamento. Nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos aquilo que a identidade que vestimos determina que façamos. É isso, anota. Nós não fazemos o que a gente quer. A gente não faz o que a gente quer. A gente faz aquilo que a identidade que a gente veste determina que façamos. Né? Eu fui traída recorrentemente pelo meu marido. O que mais essa pessoa vai atrair na vida dela são situações que validem a mulher traída. Ela vive dentro de uma identidade de traída. Então, ela precisa nutrir essa identidade traída. E o que mais ela vai atrair são situações que levem ela para essa sensação de rejeição. A Neia viveu anos de depressão. A Neia tinha uma narrativa onde a Neia ia, ela sempre falava da depressão, que ela foi abusada, isso e aquilo. A narrativa da Neia, a história de vida dela, é a vestimenta dela, é a identidade dela, ela vestiu essa depressão. Ela se apropriou dessa depressão. E o que é o sofrimento, o que é a vida, ela vai viver para validar, ela vai atrair pessoas, situações para nutrir essa identidade, para validar. Então, se você não consegue clientes, se você tem dificuldades para ter dinheiro, você precisa se despir de uma identidade que você vestiu e que não se adequa com a prosperidade. A mulher traída, a filha abandonada, a filha rejeitada, o homem que foi traído, sei lá qual é o teu problema. É uma narrativa, é uma identidade. E tudo que você faz, o que você vive, você atrai processos, pessoas e situações para validar aquilo que você vestiu, a tua identidade, a tua persona. Você está entendendo? Tudo bem? Gente, como é que tá a aula até aqui? Tá rápido, tá bom, tá dando para entender? Como é que vocês estão?
Identidade de incapaz também faz sentido total. Se você se sente incapaz, é isso que você vai ter. Você vai viver situações e relações para que valide isso que você acredita. Para que valide essa identidade, esse inconsciente, isso que está rodando em você e que você não observa. Você só se identifica. O que que acontece? Presta atenção. Olha, 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 olha a loucura. Olha a loucura. Não tenho cliente, não tenho cliente, não tenho cliente. O que que acontece? Você chega para mim com essa narrativa. O que que você está fazendo? Você está com os olhos fechados, não tem cliente, preso num lugar, sobrevivendo, olhando para quem não é o seu cliente. Ao invés de abrir os olhos e dizer: opa, estou passando por um desafio. Cadê meus clientes que querem comprar? E olhar, olhos abertos, para os clientes que querem comprar. Mas você vive num modo, num trauma, num lugar dentro de você, sobrevivendo e atraindo mais disso, porque você se identificou com a falta de clientes e você não para de falar sobre isso. Você não para de vibrar isso o tempo todo. Calma que a gente vai chegar na solução. Calma que a gente vai chegar. É, Tiago, eu precisei dar essa aula. Eu preciso dar essa aula, porque senão eu vou te levar para uma constelação, não vai adiantar nada. Por isso que a gente precisa dessa aula para avançar. Para que quando você chegue aqui na constelação, você não chegue na mulher traída. Você não chegue na mulher escassa. Você chegue aqui no movimento do espírito e que a tua constelação seja fenomenológica. Que você não olhe para mim e duvide do que você está vendo. Que você chegue aqui na tua consciência espiritual. Que você chegue aqui naquilo que você é eterno. Para você olhar o padrão, você olhar o script, olhar o que está repetindo. Ah, entendi. Tá bom. Sem se identificar, sei lá, com o teu ex que te deixou, que te abandonou, o problema é dele. Teu chefe que te maltratou, sei lá o que aconteceu, tua mãe narcisista, o problema é dela. Cai fora disso. Vamos lá. Tudo, absolutamente tudo diz respeito a quem você acredita ser. Tudo, tudo. Não tá nada lá fora. Tá tudo aqui dentro. Ai, Néia, então você está dizendo que eu sou responsável por ter sido assaltada, que tu é responsável pelo teu pai ter te abusado sexualmente? Então, eu estou te ensinando, eu estou te levando a compreender o que me levou até esse lugar. Uma energia, uma força oculta, algo me levou a esse lugar. E ao menos que eu veja e que eu observe essa história, esse script, essa narrativa. Ao menos que eu veja, eu me identifico com isso e eu vou repetindo, eu vou repetindo, eu vou repetindo, eu vou repetindo e eu vou repetindo. Néia, quem eu sou de verdade? Quem eu sou? Néia Moraes é igual a um ego personagem. Quem é a Néia Moraes? Uma observadora de si, uma observadora dos movimentos da vida. Aquela que treina a personagem dela para que viva a melhor versão dela possível nesse mundão de Deus. E olha que não falta, eu busco administrar. Às vezes a administradora dá umas caídas, às vezes a observadora dá um. É normal, gente. Às vezes a gente se identifica um pouco, dá uma chorada, umas caídas, mas logo a gente volta de novo. É natural dar uma parada, é natural. Agora presta atenção, o que que a professora de vocês, quando não está bem, faz? Gente, preciso me recolher. O que que eu estou fazendo? Eu vou me observar. Eu vou silenciar a minha mente, o meu psicológico. Eu paro tudo. Sentadinha, fecho meus olhos, ativo os olhos da mente para observar o meu entorno, para me observar, para entender o que eu estou identificando, o que eu preciso soltar. Tudo bem?
Então, a gente precisa ativar essa consciência espiritual. E qual é a ferramenta, qual é a tecnologia que nos ajuda a olhar para o invisível e para o oculto? Constelação familiar. Constelação familiar é uma ferramenta. Só que, se eu vou te constelar e você não entende o que eu estou te ensinando aqui, eu estou constelando a tua personagem. Eu estou constelando a tua história. Eu estou constelando o teu apego, a tua identificação ao problema. Eu não estou constelando a tua consciência espiritual. Você não está pronto ou pronta. E é por isso que eu abri uma escola. E é por isso que eu sugiro de você seguir com o teu autoconhecimento. Pronto, Neia. Isso foi a introdução da aula. Isso foi a introdução da aula. Pronto, na introdução da aula, entendemos que nós colocamos que objetos externos a nós ativam dentro da gente uma experiência interna. Eu entendi, né, que objetos externos ativam, são disparadores emocionais que ativam dentro de mim uma experiência. Eu entendi que eu deposito, que eu coloco expectativas em objetos externos para me satisfazerem as minhas necessidades, as minhas dependências. Eu entendi também que existe uma tríade, uma hierarquia desse sofrimento. Eu entendi que isso é todo um condicionamento e que a gente precisa desconstruir esse mecanismo que foi condicionado na nossa mente, nossa psique, sei lá, na nossa alma. E que existe uma tríade, que se eu não cuido do meu espírito, ele vai estourar na minha mente, no meu psicológico, e automaticamente eu vou ficar doente, eu vou experimentar experiências negativas. Muito bem, Neia. Agora, por que que eu não consigo viver essa natureza espiritual? Ah, é tão bonito quando você fala. Vamos ser observadores. Vamos observar agora. Ou ficava puta da cara nos templos budistas, meditando. Eu falei, mas eu medito, eu faço tudo o que tem para fazer e eu ainda tô com muito ódio, eu ainda tô com muita raiva. O que que é isso? Então, tá aqui. Emoções. Você não sai do ego. Você não sai dessa personagem, dessa identificação por causa das suas emoções, das cargas e dos traumas. Anota. Emoção é cola super bonder. Ó, vamos falar sobre um movimento, vamos falar sobre a depressão. Eu consigo detalhar tudo para vocês, como começou minha depressão, como eu fiquei depressiva, o que que aconteceu, quando eu perdi. Gente, eu cheguei num grau, para vocês terem noção. Eu cheguei num grau da depressão. Olha os detalhes, né? Olha como ficam os detalhes, para vocês verem como a emoção é aquela super bonder. Meu cabelo caía muito em função das medicações que eu tomava. Um dia, meu primeiro marido, o André, chegou em casa do trabalho cansado. Eu estava chorando, catando meus cabelos no chão. Olha que sofrimento. Meus cabelos caíam, tava aparecendo já assim tudo, sabe? Minha cabeça, tanto cabelo que caía, que eu tava ali. O que que a gente precisa entender? Por causa das nossas histórias de vida, muitas pessoas viveram suas histórias com depressão, com doença, sofrimento, perdas de entes queridos, histórias difíceis, histórias da humanidade que nos mantêm congelados nesses lugares. Presta atenção. Emoções, cargas negativas e traumas nos mantêm congelados, presos no tempo e no espaço. Pessoas ativadas, ansiosas, pessoas agressivas, pessoas que procrastinam são pessoas que estão presas em algum lugar. Agora anota, toda a história e toda a experiência de vida inacabadas, histórias que não chegaram ao fim fazem com que você fique preso no tempo e no espaço. E é por isso que muitas vezes nas aulas, nas constelações, eu peço para você parar, para você respirar, para você entender e soltar o teu corpo e viver todo o processo. Emoções, traumas são experiências e histórias inacabadas.
relações que você viveu com um ex, com a sua mãe, com um chefe, sei lá o que você viveu e que isso não está bem resolvido dentro de você, isso vai ter um preço. Você vai pagar por isso. Você já está pagando por isso. O que um trauma, o que uma emoção, uma carga negativa faz com a gente. Por exemplo, vou dar o exemplo do cliente. Eu não tenho cliente, né? Eu não tenho cliente. O que que o trauma faz? O trauma faz você fechar os olhos e você ficar preso naquele drama, naquele sofrimento, vivendo uma irrealidade. Você sai da realidade. Você dissocia. Você desliga. Você fica em modo sobrevivência. Você não está mais presente no aqui e agora. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. E é por isso que você tem dificuldade para iniciar um curso, finalizar um curso. É por isso que você não consegue terminar de ler um livro. É por isso que você não consegue terminar uma peça de arte que você começou a pintar e você não termina, porque você é traumatizado, traumatizada. É por isso que você não consegue assistir uma aula toda, você não se compromete, você não tem compromisso com você, porque você está preso num lugar. E o meu trabalho aqui agora é resgatar você. E eu vou te ensinar como você se resgata desses traumas. Vocês estão entendendo agora a profundidade dessa aula? Vocês estão entendendo o que é um trauma? O que é estar congelado no tempo e no espaço? Então vamos lá, né? Toda a experiência e toda a história que não chegou a um fim, que não foi bem resolvido, isso te mantém preso e presa nesse lugar com essa pessoa. Quando a mente está no passado, o nosso destino está fadado a ser uma repetição desse passado. Anotem. Quando a tua mente está no passado, o destino estará fadado a ser uma repetição desse passado. No final, todo o sofrimento que você atrai nutre a tua alma ferida. É uma nutrição. A tua realidade externa é uma projeção do seu mundo interno. Né? E aí, como que eu me mantenho presa a esse passado? Como? Quando você ainda espera uma reivindicação. Quando você ainda espera algo de alguém. Quando você reivindica algo de alguém. Quando você espera que alguém te ame. Quando você espera que aquele ex-marido ou aquele filho que fez isso ou aquilo com você, você está congelada, prisioneira e jurando que o problema é o outro. Agora, o maior de todos os problemas. Mas, Neia, eu já liberei ele. Eu já liberei o meu ex. Santa, você é um ser relacional, você não nasceu numa ilha, você não nasceu sozinha. O outro também precisa te liberar. E é aqui que está o pulo do gato, a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente cativa no outro. Aquilo que você ativa no outro é bênção ou é maldição? Enquanto você espera uma reivindicação de alguém, você fica preso nesse lugar, né? Como me resgatar? Como me resgatar desse lugar? Como resolver? Como me resolver com a minha mãe? Como me resolver com esse passado? Como eu me resolvo? Constelação familiar. Estudar trauma, estudar o corpo, se conectar com o seu corpo.
E eu tô aqui te fazendo essa proposta para você continuar essa jornada comigo. A partir do mês que vem, a gente inicia uma jornada incrível de constelação profunda aqui. Mas eu não quero mais constelar a tua persona. Eu não quero mais constelar aquilo que você está apegado. Eu quero constelar o teu ser consciente, o teu ser que observa. E você precisa fazer as tuas tarefas. Você precisa estar presente nas aulas, você precisa estudar, você precisa ler, se dedicar, estar nas aulas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Que aula, né? Que aula? Que aula? Como se sentem? Digam para mim. Como se sentem? Alguma pergunta? Que aula, gente? Que aula. Eu adoro dar essas aulas, tá? Eu amo, amo, amo mesmo. Isso, Maria, constelação não é milagre. A constelação, ela é um movimento do espírito. A gente vai abrir uma constelação fenomenologicamente, ela vai te mostrar onde você está preso, ela vai te mostrar onde você está presa. E é ali que você vai tomar uma decisão de olhar para aqueles entes queridos, para aquela situação, liberar. E não liberar. Gente, só um pouquinho que deu um negócio aqui na minha carga do computador. Opa, ele está carregando. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, eu acho que é só colocar mais a tomadinha aqui. Ela estava solta. Daqui eu estava. O que que eu percebo, né? Eu percebo que muitas pessoas entram assim na constelação. Aí vamos lá, deixa eu resolver o que eu tenho para resolver de uma vez, liberar quem eu tenho para liberar para seguir em frente. Não, tá só aqui. Você não entendeu nada. Na constelação você precisa ir para o seu corpo. Você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo. Na minha cabeça, eu sei que eu tenho que liberar, eu sei que tem que perguntar, mas o meu coração está fechado. Tô sentindo tudo trancado no fundo, você não tá nem assuntando o teu corpo, você tá tão desconectada do teu corpo, você nem se observa. Ali não tem uma entrega. E a Neia vê tudo isso. Eu observo tudo isso, mas eu respeito o teu tempo e o teu ritmo. Eu vou dando os alertas, eu falo para você continuar, para você não sair da escola, continue estudando, continue fazendo teus movimentos, porque energia não mente. Ô, gente, para mim parece que tá mais lento. Meu vídeo tá normal aí para vocês? Tá normal? Tá, né? Pra mim, eu tô meio assim devagar aqui no vídeo, não sei o que que houve, não sei se é a minha câmera. Gente, alguma pergunta sobre essa aula? Alguma pergunta? Manuela. Sinto que dei vários passos para trás diante dessa aula, e que a minha identidade está completamente desconectada com o que mais busco atualmente. Esse é o caminho. Manu, é uma desconexão, uma conexão, a gente desconecta, a gente conecta, o universo vem lá, arranca tudo de você para saber se você realmente está preparada para aquilo que você se dispôs. E outra coisa, muitas vezes no caminho, a gente vai levar muita, a gente vai levar muita consciência da vida. Muitas vezes a vida vai tirar tantas coisas de você para você entender que não era nada daquilo que você precisava. Porque a vida não é sobre aquilo que você quer, Manu. Não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que a gente precisa. Então, às vezes, o universo vem, Deus vem, te tira, some, vai embora. E aí? Te tira a tua roupa, te deixa despida na frente de todo mundo. Isso acontece muito. Conheço muitas pessoas, assim, já aconteceu muitas vezes comigo. E eu falo, nossa, eu pensei que esse era o meu caminho. Então, bora, já que eu sou um ser infinito, vamos viver novas histórias. Vamos recomeçar uma página nova agora, chorando, triste, com o coração apertado, mas sempre continuando. Eu não desisto nunca. E essa é a mensagem para vocês. Eu não estou aqui para vender palavras. Gente, o que mais tem na internet é a gente vendendo assim, sabe? História fácil, vida fácil. O que eu mais vejo é tão fácil emplacar na internet, falar coisas que as pessoas querem ouvir. Só falar que o problema é o outro, que o problema é a mãe narcisista. É foda ir lá na internet falar que você não é um alecrim dourado, que tá no campo sem ser semeado. É isso sim que se fala? Quando você entender que você não é um alecrim dourado, essa é a sacada. Essa é a sacada.
Mas é só assim que a gente cresce de verdade, é só assim que a gente se sente realizado de verdade. Só assim que você tem mais estrutura para levar a tua vida, entendeu? Tu chega aqui cabendo mentira para você na primeira queda, na primeira frustração da tua vida, no primeiro bloqueio da tua vida, tu esmorece. Vai botar a culpa em mim na constelação ainda, entendeu? Porque é muito fácil me amar e amar as constelações quando a tua vida tá maravilhosa e quando não tiver. É aí que eu falei que você tem que continuar. É aqui que você tem que continuar. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos para as constelações hoje? Então, gente, lembrando, a partir do mês que vem, a gente vai entrar numa nova jornada na escola. Então, quem está assistindo essas aulas, que eu vou colocar lá no YouTube, vou compartilhar, sente no teu coração se você quer seguir essa jornada com a gente. A maioria que já são alunos inscritos, né? Se você sente dar esse passo, esse avanço na tua vida e trazer transformações mesmos que depois você consiga sustentar, porque tem gente que muda, se transforma, mas depois não consegue sustentar as decisões que teve. Se você quer ter essa força, você precisa se resgatar de tudo isso que eu falei. Você precisa ser um observador da tua vida, você precisa parar de se identificar com sofrimento, com dor, entender qual é o lugar, onde você está trancado, com quem você está trancado, com quem você está preso, né? Com quem, não sei. Isso aí é um movimento, tá bom? Então vamos lá? Mais alguma pergunta? É isso? É isso, né? Então tá, perfeito. Gente, outra coisa. Eu tô com umas duas, três alunas que me pediram, perguntaram sobre como funciona o modo vitalício aqui na escola. O modo vitalício foi uma oferta que eu fiz há uns 2 anos atrás, eu acho, para o povo que estava estudando. Eu ofereci, eu fiz uma promoção que quem fizesse a rematrícula até determinada data, fizesse a rematrícula direitinho, ficaria como aluno vitalício para o resto da vida, ou enquanto eu durasse, ou quanto durasse o curso, né? Modo vitalício é isso, enquanto dura o curso, enquanto a NEA dura, que se a NEA morrer já era, ou cancela, um dia a NEA vai morrer, enfim. Não pretendo que esse curso, que essa escola acabe tão logo. Essa é a minha vida, esse é meu propósito de vida até enquanto Deus me permitir eu trabalhar, até enquanto tiver alunos. Quando Deus decidir tirar ou tirar, sei lá, eu vou para outros ventos, vou fazer outras coisas também. Mas enquanto eu existir, enquanto meu propósito estiver vivo, eu vou dar essas aulas. Aí o aluno que faz o vitalício, ele faz a rematrícula dele, paga a rematrícula e aí ele se torna um aluno vitalício. Ele assiste tudo até o final, sempre, e paga só uma taxa anual de R$ 197 depois. Então, todo ano, depois você vai pagando só R$ 197. É uma taxinha de manutenção das tecnologias só, para a gente manter, que tudo é pago, vocês sabem, né? Tudo é pago, né? Um teleprompter, um Zoom, tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar, um Canva para a gente editar as artes, tudo é pago, tudo é pago. E é isso, o espaço, os presenciais, tá bom? Só para a gente manter isso depois, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, eu sei que tem umas duas, três alunas que me procuraram com interesse, então, se alguém mais tiver interesse, me fala. Se aparecer mais interessados, eu vou lançar essa promoção de novo. Senão, não, porque para mim, para a escola não é muito interessante, não, tá? Eu fiz aquilo, por que que eu fiz aquilo? Porque eu acho que a escola a gente estava precisando de recursos para quê, gente? Eu não lembro para que que era. Era para um lançamento, eu acho que era para um lançamento. E aí eu fiz essa oferta para angariar um valor e foi bem legal naquela época, tá bom? Mas eu só fiz isso uma vez. Então tem vários alunos aqui do Vitalício. Eu acredito que é a Olivia do Vitalício, a Maria do Vitalício. Quem mais? A mãe, a Bebel, a Lela, tu é do Vitalício também, Lela? É, né? A Lela, são todas alunas do Vitalício, tá bom? Vale a pena, mulherada? Quem é do Vitalício? Vale a pena ser do Vitalício? Então tá, é isso, tá bom? A Thaís também é aluna do Vitalício, é isso. Ó, tá aí, ó, vale sim. Então, se mais alguém me procurar no off, me procura lá, né? Eu quero ser uma aluna do Vitalício, sim. Você fez na primeira, a Noeli também é do Vitalício. Ai, gente, eu fiz isso só uma vez, tá bom? Mas tem um pessoal me perguntando. Então, se tiver adesão, eu faço a oferta de novo, tá bom? Só se tiver adesão. Senão, a gente não faz, não. Então, vamos lá, vamos para as constelações de hoje. Eu quero falar com a Tânia. Vamos lá falar com a Tânia.
E já se preparem, quem está a serviço do campo hoje. Deixa eu procurar a Tânia. Ali, já está ali. Achei a Tânia. Boa noite, Tânia. Boa noite, né? Diga para mim para onde nós vamos olhar hoje, o que a gente já olhou. Eu acredito que eu já te constelei. Quanto tempo a gente constelou, o que que aconteceu depois da constelação e para onde a gente vai olhar hoje. A gente constou, acho que foi lá por abril, por aí, que eu estava Uhum, esperando um resultado numa biópsia. uhum, E aí agora eu conversei contigo, eu queria ver a relação com as minhas filhas, que eu não consigo conversar, não tenho abertura, sabe? uhum, E eu tenho muita dor, eu tenho nevralgia no trigêmeo, tomo medicação, e elas falam alguma coisa. Bom, qualquer pessoa, né, fala, e eu demoro para responder por causa disso. uhum. Aí elas falam que eu tô emburrada, que eu tô de mau humor, sabe? Sim. Só quem tem essa dor que sabe, né? Uhum. E eu não consigo conversar com elas. Certo. Quantas filhas você tem? Quantos filhos você tem? Eu tenho duas, uma mora em Porto Alegre, farmacêutica. Lá, de vez em quando, ela pergunta como é que eu tô. Eu não. Eu parei de perguntar também as coisas para elas. A outra tu conhece, é a Caroline Carol. Dandarim. Conheci a Carol Carol. afastada da escola, né? É bom a Carol voltar. Era bom a Carol. Aí ela estava com um problema com o marido, né? Aí eu perguntava, ele veio fim de semana. Ai, mãe, para de perguntar isso. Uhum. Aí Para eu parei de perguntar, eu não pergunto mais nada, eu não sei daqui. para mim tá travando a Tânia, ou é o meu que tá travando para vocês, E digam. também, É o Não, meu, tá travando também. meu também tá travando? Não só o dela. aqui também tá travando. Tá, gente, só diz para mim se o meu tá travando, ou é os dois, ou é só o da Tânia. Só o da Tânia. Então tá, vamos continuar. É campo. Tânia, coloca bem teus pezinhos no chão, que se fosse o meu aqui também eu ia trocar a internet, tá? Por isso que eu perguntei, que daí eu ia ajeitar. Mas o que tá travando é o da Tânia. Então vamos fazer o Pra seguinte. mim, tu tá travando, né? Uhum. Então tá, Tânia, vamos lá devagarzinho. A gente vai continuar. Eu vou continuar a tua constelação. Vocês estão vendo, né? Né? Travou, não escuto nada que tu fala. Minha abençoada. Tô vendo aqui como é que a gente pode fazer. Tânia, vamos fazer assim, ó. Eu vou pedir para você sair e voltar de novo no mesmo link, para ver se melhora e procura um lugar na tua casa que o sinal da internet seja melhor. Deve ter um lugar na tua casa que o sinal da internet seja melhor. Vou pedir para você sair e para você voltar. Tá. Bom, vou pedir para você sair e para você voltar. Vamos esperar a Tânia. Enquanto isso, a gente já vai falando sobre a narrativa da Tânia, né? Como ela já chega num campo de constelação. Ela já chega com uma energia se queixando. Para mim, eu li isso, da falta de atenção que as filhas dizem que falta dela, mas ela é que sente falta da atenção das filhas. Isso fica claro? Isso fica claro, né? Isso fica claro, eu não conheço. Então, como a gente estava falando no início da aula, a gente coloca em objetos externos a nós o motivo pela nossa felicidade ou pela nossa realização, ou sei lá. As filhas delas são quem são, independente se a amem ou se não a amem, isso é uma questão das filhas. Voltamos, Tânia? Sim. Muito bem. Coloca teus pezinhos.
Tânia, lá em abril a E gente cancelou a tua saúde, foi isso? foi. E aí era o que era alguma coisa que você tava desconfiando que você estava com câncer, era isso? É, eu tenho dois tipos de câncer de pele, né? E tinha feito a biópsia do seio. Daí estava esperando do seio. Tá. E aí o que que deu o resultado depois da Aí constelação? deu negativo. Aí o da pele eu fui em julho fazer o mapeamento. Aí o próximo eu faço em janeiro. Tá tudo Ah, bem. então tá bom, perfeito. Aí agora, nessa constelação, você quer olhar para a sua relação com as suas filhas. É, porque assim, ó, até apareceu outra filha do meu finado esposo que levou a metade da minha pensão, né? E o INSS também fez um erro lá. E, resumindo, eu recebi quase 6 mil, estou recebendo 1.100. Tive que entrar na justiça, sabe? Tá uma função, sabe? Uhum. E, e me abalou muito isso aí, ó. Sim. Porque essa criança, ela foi feita na época que eu estava descobrindo essa nevralgia trigêmea, tomando medicação. Estava com a minha avó em casa, idosa, que me criou, com a minha mãe com câncer no pâncreas, que era alcoólatra. A minha filha ganhou nenê e eu sozinha. E meu marido estava trabalhando numa outra cidade. Aí não podia vir para casa, ele tinha que trabalhar, não podia. E essa criança é dessa época. Uhum. Tânia, preste atenção. Preste atenção no que eu vou te falar. E eu vou Tá. pedir só para você ouvir. Só para você ouvir. Só para você ouvir, tá bom? Existe aí dentro de você um ódio reprimido em relação ao teu parceiro. Muito reprimido. Ódio, ódio, ódio não expressado. Um ódio. E esse ódio desse parceiro talvez não começou aí na sua história com o seu parceiro. Talvez tenha começado lá com as suas ancestrais. Tanto que a Carol repete isso. Agora tô assimilando a Carol, conheço a Carol, é minha aluna, já constelei, conheço a história da Carol. Vocês entendem que é uma repetição? E a Carol vive um relacionamento Uhum. extremamente conturbado para honrar a mãe. E é por isso que a Carol, quando ela entra em contato com você, ela sente todo esse peso. Não é nada pessoal contra você. Nada. É que quando ela entra em contato com a mãe, ela entra em contato com esse ódio que a mãe sente do pai. São movimentos inconscientes. Vocês estão entendendo? Por que que os filhos não é nada, gente, problemas, conflitos familiares, não é nada pessoal, não leve para nada pessoal. Ai, eu não consigo me aproximar da minha filha. Então, tem algo oculto aí para a gente olhar, que não tem motivo algum para uma mãe não se dar bem com as filhas. Não tem, tanto que a Tânia tá aqui. Poxa, eu quero minhas filhas do meu lado, né? Eu as amo, eu tô aqui, mas tem uma energia que afasta a gente. Eu não sei que energia é essa. É o oculto. São padrões, conjunto de padrões vividos na família da Tânia que se repetem. E por que que isso se repete? Para que a Tânia se resgate lá naquele trauma e libere esse homem dela, esse pai das meninas, para a eternidade, para onde ele quer que ele esteja, e do lado de lá ele que libere ela. Quantos anos vocês ficaram juntos, Tânia? 36. Muito bem, 36 anos de muito ódio, sinto muito falar, de muito apuro, de muita raiva, de muita traição, de muita falta de respeito. Sempre, né? Sempre, né? Sempre foi assim. Eu fui criado vô e avó. Deus o livre separar, Deus o livre, sabe? Cuidar da casa, da família, cuidar de tudo e É isso, a maioria de nós mulheres fomos criadas, né, nisso. é, Mari, entra em campo, por favor. E o Tiago. Vocês entendem quando eu falo? Não é as filhas. Filhas, deixe elas em paz, deixe elas na vida delas. Deixe elas na vida delas. Você não precisa mais ir atrás das suas filhas, Tânia.
Você fique na sua. O Aham. que que uma mãe faz? Uma mãe fica em casa com o coração aberto, amando suas filhas. Estou aqui na minha casa, amo minhas filhas e quando elas precisarem, elas vêm até mim. Não ligue, não vá Sim. atrás. Esteja aberta, com o coração aberto. Qual é o nome do seu marido? Jarbas. Do que ele faleceu, Tânia? Câncer na coluna. Uhum. Gente, Ele câncer. era, ele era piloto agrícola e Uhum. por causa dos venenos, né? Sim, Daí começou no mediastino, foi para coluna, para pulmão. relação complicada também com a mãe dele, com certeza, com toda certeza. Uhum. Relação complicadíssima com a mãe, câncer e coluna. Deus do céu, é ódio, tá bom? A gente vai fazer uma parte agora, tá, Tânia? A gente vai fazer uma parte agora. Tânia, e se organize. Você e a Carol precisam vir para o retiro ano que vem. Se organizem. Vocês precisam. Não tem coisa, gente, assim que não é uma opção, entendeu? Você entende? Já tá lá, ó, Sim, cheia de questões no plano físico e material para resolver, que lá na alma tem muitas coisas para resolver. E não se iluda que um retiro vai resolver a tua vida também. Vai te ajudar bastante para você sair com força, para você sim. continuar vivendo, para você não pensar em besteira. Aí eu já tentei 5 vezes morrer, né? Eu tô vendo, meu amor, eu percebo, eu Por sei causa disso. dessa dor. Por isso que eu falo que o retiro não é uma opção. Estar aqui na escola, você tem que estar aqui, você tem que estar nas aulas, tem que ir numa igreja. Se você tem uma religião, se apegar a isso, por favor, tá bom? O que está Tá. acontecendo, Mari, com o teu corpo? Eu tô bem desanimada. É como se eu quisesse só olhar para baixo, não consigo levantar a cabeça, tô cansada, pesada. Homens que estão assistindo essa aula, homens que vão assistir essa aula. Se você trai a sua esposa, a sua vida é amaldiçoada. Se você não honra a tua mulher dentro de casa e a tua família, você leva a peste para dentro da sua casa. Você leva a maldição para dentro da sua casa e para o seu destino. É isso que eu tenho para falar. Homens que são viciados em pornografias, homens que curtem foto de outras mulheres na internet, sei lá o que você faz. Eu quero que você saiba que você está destruindo o teu patrimônio. Deus vai tirar, arrancar até tuas cuecas. Quem sofre mais é a mulher. Filho fica doente, índice de suicídio dentro de casa, pânico. É gravíssimo isso que eu tô falando, gravíssimo. Respira fundo, Tânia e Mari, e digam: mesmo com o ódio, eu vou permitir que você descanse. Fale isso pro teu marido, Tânia. Mesmo com ódio, eu vou permitir que você descanse. Eu tenho ódio de você. Você acabou com a minha vida. Tenho ódio de você. Você acabou com a minha vida. Continua acabando com a minha vida até hoje. Continua acabando com a minha vida até hoje. Mas eu preciso tomar uma decisão, porque eu não quero mais te carregar nas minhas costas. Preciso tomar uma decisão que eu não quero mais carregar nas minhas costas. Você está nas minhas costas. Você está nas minhas costas. É isso que acontece quando você não libera uma pessoa. Vocês entendem o buraco da Tânia, o trauma da Tânia? Ela está presa num tempo e no espaço com esse marido. Ele, como se ele estivesse aqui em cima dela. Vocês É imaginam essa sensação. isso? Ele está ali, ele está aqui em cima dela, ele está aqui em cima dela. Porque a reivindica dele ainda é uma reparação. Ela quer algo dele ainda, ela quer tomar algo dele ainda. E ele não descansa. Ele fica. O que está acontecendo, Thiago, no seu corpo? Eu tô que nem um pêndulo. Tá muito forte a força aqui na minha perna. Mas eu tô indo muito para frente e para trás o tempo inteiro. Norteado. Sabe o que está Hum. acontecendo. Muitas pessoas que perdem a vida, que não recebem oração, que não são amadas ou que são amaldiçoadas também, elas ficam desnorteadas, desnorteadas.
Então, Tânia e Mari, olhem para o Tiago, representante do marido da Tânia, e digam: hoje eu vou liberar você com as consequências das suas escolhas. Hoje eu vou liberar você com a consequência das tuas escolhas. Isso, eu libero você. Eu libero você. Tem duas mulheres, Tânia, que estão emaranhadas com você nesse casamento. Qual é o nome delas? Duas. Tem duas mulheres. Tem mais duas mulheres entre você e o seu marido, ao longo desses 36 anos aí. Uma seria a mãe dessa menina, Tá bom. Olivia, entre. Qual é o nome dela? Natália. Natália. A Olivia entra. Quem é a outra? Ah, quem, né? Eu vou colocar no campo. Ao longo da constelação, se vier alguém na sua mente, no seu coração, você fala, tá bom? Bebel, a Bebel não está disponível. Dai, pode entrar, Dai, por favor. Neia me veio agora, no início do casamento, a minha irmã, né? Tá bom. A sua irmã. Sua irmã te traiu também com seu marido, isso? É. Perfeito. Essas três pessoas, Tânia, toma a decisão de liberar do teu coração hoje, ou você vai morrer. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Você vai dar um jeito de arrumar uma doença que te leve lá para um lugar bem difícil. Então, aqui está uma decisão. Gente, eu preciso levar isso, tá? Você libera essas pessoas hoje, libera teu coração. Você vai sentir um alívio enorme. E talvez até, ó, depois você me fala. Se você sentir um pancadão, assim, ó, um tranco na tua coluna, ou se você já sentiu isso hoje, ou se você sentir, é um tranco que dá assim, ó. Se você sentir esse tranco, você me fala. Depois eu te explico o que significa esse tranco. Inclusive, quem já constelou comigo aqui, se já sentiu essa energia, me fala, tá bom? Então, eu quero que você olhe para a Olivia, que está representando a mãe dessa outra família que o marido fez, uma família uma família fora do casamento, e a sua irmã, também está representada pela Dai. Mari, quero que você olhe para os três e digam: hoje eu libero vocês três da minha vida. Hoje eu libero vocês três da minha vida. Eu não posso continuar a minha jornada presa em vocês. Eu não posso continuar a minha jornada presa em vocês. Deixo com vocês as consequências das suas escolhas. Deixo com vocês a consequência das tuas escolhas. E eu fico com as minhas escolhas. Eu fico com as minhas escolhas. Repete de novo. E eu fico com as minhas escolhas. Eu fico com as minhas escolhas. Qual é o nome do seu marido mesmo, finado? Já. Jarbas. Mari, olhe para o Tiago, que está representando o Jarbas. Tânia, olhe para ele e diga: agora sim você pode morrer em paz. Agora sim você pode ir em paz. Agora sim você pode morrer em paz. Agora sim você pode morrer em paz. Eu dou conta daqui para frente. Eu dou conta daqui para frente. Isso. Eu quero que você imagine, Tânia e Mari, toda essa história que você viveu com Jarbas, com essas duas mulheres que você está emaranhada, com esses três destinos e que você imagina que você devolve tudo para eles, tudo. Eu quero que você imagine que você devolve a fibromialgia, eu quero que você imagine que você devolve a escassez financeira, eu quero que você imagine que você está devolvendo essas dores no seu corpo, eu quero que você imagine que você está devolvendo essa discórdia entre as suas filhas. Aqui, ó, a Olivia e a Dai estão representando as suas filhas. Olha como o campo é. Aquilo que a gente não resolve, os integrantes da nossa família vão representá-los para nós. Anotem. Aquelas histórias mal resolvidas, aquilo que você não conseguiu resgatar com um ente querido da sua família ou com vínculos, essas mulheres, essas amantes do marido da Tânia, inclusive a irmã,
São histórias mal resolvidas, histórias inacabadas, na qual você fica presa lá. E o que vai acontecer? Você vai reviver essa história no futuro por meio das suas filhas. As suas filhas estão representando essas duas mulheres para você. Então, quando você se dirigir às suas filhas a partir de hoje, você vai lembrar dessa constelação e você vai dizer: elas não são essas mulheres, elas são as minhas filhas. Você entende o que tem, o desafio que é vocês manterem-se unidas? É isso aqui que eu estou te mostrando. Agora, se alguém fala para mim que isso aqui não é um serviço à vida, eu não sei mais o que é. Se a Tânia entrar com a consciência espiritual aqui, olhar para tudo isso com amor e com respeito, a vida dela destrava. Começa a destravar. Mariana, respira fundo e diga o que está acontecendo no seu corpo. Ô, Né, não sei se é campo, mas me veio. Tá mais ou menos assim. Se eu liberar isso, é como se eu fosse perder minha identidade. Mais ou menos aquela da aula que você estava falando. Uhum, Tipo, se eu uhum. não tiver isso, do que eu vou reclamar? Qual vai ser a justificativa para não ter dado certo as coisas? E Está. vem parece que é, sabe? Olha a consciência. Lembra que eu falei sobre o canto da sereia? Nós nos apegamos ao drama e aos problemas. Nós nos apegamos ao, ao passo de que simplesmente podemos escolher seguir em frente. Então, Tânia, eu vou te situar, porque você já é aluna da escola. Você já está sempre estudando comigo e você vai ter recursos para isso. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se realmente você quer morrer ou você quer viver. O que eu estou vendo aqui hoje é que você está decidida em morrer. Eu sinto muito. E às vezes eu preciso trazer o cliente para esse lugar. Eu preciso hoje, nessa constelação, que você entre em contato com isso. O que você quer para sua vida? Você quer viver ou você quer morrer? Porque se você disser, Néia, não sei, eu quero morrer, eu acho, eu vou te respeitar e eu vou finalizar essa constelação aqui. Eu finalizo, eu Eu desligo quero viver, todo mundo embora. Eu vou te eu fazer quero viver, eu ótimo. quero viver. Só eu não consigo sorrir, eu não Basta, Tânia, consigo ser basta, companhia do meu corpo. basta. Não precisa justificar. É lindo o que você falou. Eu escolho viver. Eu quero que você entre em contato com isso. Eu escolho viver. E aí a tua representante solta o corpo. Ela fica com mais força quando você fala isso. Preciso te colocar nesse lugar de força. Você está numa fase bem desafiadora da tua vida, que você precisa tomar uma decisão. Aqui é uma decisão, gente, é uma decisão mesmo. Se a Tânia falar para mim, não quero viver, eu desligo meu monitor. Pessoal, boa noite, vamos todo mundo embora. Eu não vou me envolver mais nisso, a gente não fala mais sobre isso, eu te deixo morrer em paz. Agora, se você olhar para mim, né, eu escolho viver. A gente continua. Perfeito? Qual é o nome Sim. da sua irmã? Qual é o nome da sua irmã? Suzana, Olhe para Suzana, que é a Dai. Mari, olhe para Suzana. Quero que você traga a Suzana no teu coração e diga para ela, Suzana, Suzana, obrigada por mostrar para mim obrigada por mostrar para mim. que o meu casamento já estava uma ruína, Meu casamento já estava uma ruína, que já não estava funcionando. já não estava funcionando. Você me alertou sobre isso Você me alertou sobre isso e eu não quis ver. e eu não quis ver. Eu te devo gratidão em relação a isso. Eu te devo gratidão em relação a isso. Agora, sobre você se atravessar no meu casamento, Agora, sobre você se atravessar no meu casamento, eu deixo com você. eu deixo com você. Você se resolva com Deus. Você se resolva com Deus. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para isso. Respira fundo. Libero você, minha irmã, para seguir a tua vida. Quero você, minha irmã, para seguir a tua vida. E eu vou seguir a minha.
Vou seguir a minha. Respira fundo, percebe o teu corpo. Como a irmã se sente? Dai. No início, estava me dando muita pontada do lado esquerdo, mais próximo ao coração. Conforme as falas foram, né, sendo ditas, passou. E agora a sensação é, tipo, indiferente. Perfeito, perfeito. Se você sentir que você está no campo, continue. Se você sentir que precisa sair ou descansar. O que que aconteceu, Olivia, depois disso? Então, ficou, digamos assim, quando eu entrei no campo, eu estava já me arrepiando desde antes. E não sei se você percebeu que eu dei uns passos para trás. Tem algo que me puxa, me puxa. Se eu pudesse, iria além. Sim, perfeito. Mari e E Tânia, quero quando que vocês olhem. deu os comandos para com a irmã, aí meu corpo veio para frente. Perfeito, perfeito. Aqui quando a gente fala, deixe você com o que é seu, reconheço, gratidão pelo alerta, é como você deixar, se abrir mão de reivindicar algum direito, tá bom? Então, olhe para Olivia, Tânia que está representando a Natália, essa mulher com qual seu marido tem uma outra família. Mari, diga para ela, e Tânia, diga para ela, mesmo com o desafio no seu corpo, e diga: eu vejo você também. Eu vejo você também. Você faz parte da minha história. Você faz parte da minha história. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Nesse momento é difícil eu compreender ou aprender alguma coisa, Nesse momento é difícil eu compreender ou entender alguma coisa. mas eu estou escolhendo viver. Eu estou escolhendo viver E em nome da minha vida, em nome da minha vida, que é o mais importante para mim, mais importante para mim. eu libero você de qualquer dívida comigo. Libero você de qualquer dívida comigo. A justiça já resolveu a nossa questão. A justiça já resolveu a nossa questão. E eu vou me recolher em relação a isso. E eu vou me recolher em relação a isso. Por favor, olhe para mim com bons olhos. Por favor, olhe para mim com bons olhos. Respira fundo, respira fundo, respira fundo, para deixar com que essa constelação comece a atuar. Não tenha dúvidas sobre o que está sendo dito, o que está acontecendo. Tânia, foque na sua saúde. Foque na sua saúde. Como está, Tiago? Você está descansando? Você está no campo? Consegue Sim, falar? tô descansando, né? Ótimo. Descansei. Isso é muito bom. Seu marido descansar. É bom o seu marido descansar, é bom a Natália olhar para a vida dela e é bom a sua irmã olhar para a vida dela. Porque enquanto vocês quatro estiverem presos, reivindicando direitos um do outro, a vida de vocês não vai para frente. E agora a sua representante está com um corpo firme e mais forte. Mari, eu vou pedir para você devagarzinho olhar para tudo isso, para esse cenário e virar de costas com respeito, com amor. A representante da Natália já se virou. A representante da irmã, pelo que eu observo, está leve, não está reivindicando. O que o outro quer da gente? O outro, ele quer apenas o nosso respeito. Independente se esse outro bateu na tua cara, ou fez isso, ou fez aquilo, gente, volta. Vai ser caro você ficar preso. Isso é trauma, tá bom? Isso é trauma. O destino se encarrega do destino deles. Respira fundo, Mariana. Respira fundo. Com o que que você trabalha, Tânia? Ou faz, você se aposentou? O que que você trabalha? Não, eu trabalho em casa, eu pinto, eu bordo, eu costuro, Ah, então tá. Você é artesão também? faço crochê. Então, ótimo. Sabe o que que eu vi? Eu vi na tua frente. Eu vi na tua frente. Olha o que que eu vi. Eu vi na sua frente. Meu Deus. Sabe um sol que ele é de ferro?
um sol em formato de Hum, pé, um sol com um espelho no centro, assim, um espelho bem na sua frente, viu? Você manuseando isso. Foque nisso, foque no seu trabalho. Foque no seu trabalho, tá bom? Foque no seu trabalho. Coloque sua agora, energia. eu trabalho agora um dia na semana numa fábrica de salgadinho do sobrinho do meu companheiro, porque eu tô precisando de dinheiro agora, né? Ó, Daí eu consigo ir uma vez, duas na semana no máximo, porque eu não consigo acordar cedo, fazer as coisas por causa dessa dor. Então, eu tenho que tomar uma medicação muito vai forte. começar a ter mais energia. Depois dessa constelação vai ter mais energia. Vai ter mais energia, tá bom? E siga esse Tá. sol. Se você vir em algum lugar esse sol, ai, gente, eu não sei, é um objeto de decoração, tá? Eu tinha aqui em casa, uma Ana Clara levou. Eu sei o que tu fala. Oi? Eu sei o que tu fala. Isso. Siga esse sol, tá bom? Em algum lugar, é Tá. uma mensagem para você. Siga esse sol aí, tá bom? Vou ver se eu encontro. Respirando. Como é que tá, Mari? Como é que tá o teu corpo? Aliviou bastante. Muito bem. Tá bem mais leve. Perfeito. Teve determinado momento que falou assim, agora chega. Isso. Chega. Fique nessa energia, Mari. Fique nessa energia. Muito bem, gente. Obrigada, Dai. Obrigada, Olivia. Obrigada, Tiago. E obrigada, Mari. Tânia, eu vou ficar à disposição. Qualquer coisa você me chama ali no WhatsApp, precisar. Se recolhe, não fala com ninguém sobre essa constelação, fica para você. Vai dormir, continua nas aulas, continua assistindo, tá bom? E é isso, gratidão, viu? Gratidão. Bênçãos, alguma pergunta sobre, sobre essa constelação? Ó, a Noeli, eu sei bem como é isso. Graças à constelação, eu liberei o meu filho da depressão. É, Noeli, a constelação da Noeli foi parecida com a constelação da Tânia. Foi bem dura a constelação da Noeli. Ela precisou liberar o pai do Luiz Fernando para que o Luiz Fernando seguisse a vida dele. Então, o que que acontece? As filhas, ó, vamos lá, vamos aprofundar. As filhas da Tânia, quando elas entram em contato com a mãe, elas entram nesse lugar de trauma, nesse lugar de ódio do pai. É como se ela excluísse, né? Os pais dentro da filha são movimentos muito inconscientes, gente, são movimentos inconscientes. E ao mesmo tempo as filhas entram no lugar dessas amantes também. Olha que parada doida. Olha que doido, isso é o oculto. Então ali é uma família que se ama, porém que tem questões de resgate, tem coisas para olhar, para amar. E o que não é a função de uma amante que não esteja ali para mostrar para o casal que a sexualidade do casal está comprometida. Uma amante, um amante, ele é um sinalizador de que algo não está bem na relação. Vocês concordam comigo? Meia, mas quem trai é um sem vergonha, quem trai é um comportamento desviado. Concordo, mas isso vem depois. Tem algo que vem antes. Tem algo que vem antes. São forças. Quantas vezes você já não se comportou, teve comportamentos disfuncionais que você não queria ter e quando você viu, você já fez? E aí, homens e mulheres que não têm seus princípios estruturados, não são homens cristãos, mulheres que cultuam a sua religião, são pessoas que são tentadas facilmente à traição, gente. Eu sinto muito. Maria, essa dor dos trigêmeos dela eram os três. Boa, Maria. Essa dor dos trigêmeos dela eram os três. Ela precisava liberar. Pode sim estar relacionado. Pode sim. Boa observação, Maria. É isso, gente. Uma constelação a gente pode aprofundar. Ela é muito quântica. É quântico, isso salta. Essa é uma realidade que vem para o seu corpo, essa projeção, entendeu? Ela vive isso, ela vive essa emoção. Toda a nossa aula de hoje, toda a nossa aula de hoje, toda. Então, vocês entenderam aqui a constelação. Agora, se ela vem presa na persona, vem presa de que essas mulheres são fruto do sofrimento dela, que essas mulheres externas a
ativam essa experiência nela e que elas são as responsáveis por isso. Porque a Tânia só está repetindo. A Tânia e o marido dela, eles vão repetir na família deles dinâmicas relacionais que não foram resolvidas na família da Tânia nem na família dele. E aí eles se casam para repetir. Por que que vem a repetição? Para que alguém consciente, alguém desperto, olhe para tudo isso e diga: sim, eu vou dar um lugar aos excluídos. Sim, isso não significa que ela tinha que conviver com esse homem. Ela não está convivendo com ele, mas ela está carregando ele nas costas. A família é indissolúvel para a constelação e para a espiritualidade. O que ela precisa ali, ok, o seu comportamento não foi legal, mas na alma eu dou um lugar no meu coração para nossa história. E pelo amor de Deus, morre em paz, eu vou descansa. Esse ódio que está aqui em mim, que nos cola, que é cola super bonder, o ódio cola, os dois, eles ficam assim abraçados, ó. Abraçado numa eternidade, ele querendo que ela libere ele, ela não libera, e essas duas mulheres, e aí vem fibromialgia, história no corpo. Lembram do problema que tudo acontece na espiritualidade? Aí vem as confusões mentais, a história tudo no corpo. Pronto, gente, a aula de hoje vocês entenderam. Agora, quando a Tânia vem numa consciência espiritual de observar, né? Eu quero observar o movimento do espírito, o movimento da consciência familiar, o que está acontecendo. Então, Tânia, está acontecendo isso. Há exclusões, você não quer olhar para essas amantes, você não quer olhar para o seu marido. E dói, é um trauma. Não é fácil, tem que ter muita coragem para isso, mas é só assim que a gente resolve. É só assim, gente. A constelação, ela abriu um portal para Tânia para tomar as decisões dela agora. Nas nossas próximas constelações, eu vou ser mais enfática com você. Eu vou perguntar: você quer viver o que? Quando eu vir que um aluno está querendo morrer, eu vou perguntar: você quer viver ou quer morrer? Se a pessoa falar para mim que quer morrer, eu vou deixar. Porque eu não posso mais levar constelações. E vocês vão ver agora, gente, eu vou mudar, eu já estou mudando, tá? Eu preciso fazer isso, senão a nossa escola não tem força, senão vocês não conseguem vir para o grupo, eu não consigo ancorar grupos, vocês estão vendo a dificuldade. Por quê? Porque eu estou passando um pouco dos limites nas constelações. Eu percebo que a pessoa não quer olhar para aquilo, eu percebo que a pessoa não quer se retratar e eu continuo. Então, muitas constelações daqui para frente, vocês vão ver eu falando assim: olha, eu vou parar a constelação agora e quando você estiver pronta, a gente constela de novo. Combinado? Deixa eu olhar para vocês. Combinado? Quando o aluno ou quando alguém constelar vir com muita, mas, né, e aí ele era assim, 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 assado, eu não vou prosseguir mais, senão o rebote energético vem com tudo para cima de mim e eu caio. Eu caio, começa a dar um monte de problema na escola, começa a dar um monte de problema dentro da minha casa. Isso é muito sério. Terapeutas, quem é terapeuta aqui sabe o que eu tô falando. Quem é terapeuta aqui sabe do que eu tô falando. Vocês sabem, não sabem, menina? Quem é terapeuta aqui? Confirma o que eu tô falando ou não confirma? Vocês sabem. Vem tudo pra dentro da tua casa. Eu não posso mais. Eu tô me curando da salvadora, tô me curando mais ainda da salvadora, porque vocês sabem que todo terapeuta ele tem uma compulsão por salvar o outro. É um inferno isso, cancela. Cancela, isso é um arquétipo, é uma loucura, você só vai se ferrar, tua vida financeira vai tua vida financeira vai travar, você não vai mais, porque a gente, no nosso papel não é salvar ninguém. O nosso papel é mostrar as ferramentas, dizer o que a pessoa precisa fazer, porque senão depois a pessoa vai chegar aqui mendigando, falando: ai, mas não mudou nada na minha vida, isso não aconteceu, isso não. Então, não sou eu quem vou mudar a tua vida e nem as constelações, é você que toma uma decisão em mudar. E a Mari foi bem criteriosa, né? E eu tenho um apego a isso tudo aqui. Parece que eu não tenho mais motivo para viver. Lembra que eu falei na aula? O canto da sereia, você ama viver um drama. A hora que você viver, resolver um drama, tua mente louca vai lá arrumar outro problema. É assim que você funciona. Resolveu um problema na constelação, resolvemos lá na Tânia em abril um possível câncer, deu negativo. Uau! Motivo para comemorar. Vamos comemorar, não tenho câncer. Vamos lá criar um outro problema que tá pouco, um câncer. Consciência, gente. Eu sei que não é fácil, tá bom? Não é fácil.
Mas às vezes eu preciso entrar num lugar de ser mais enfática com você, para você tomar uma decisão, tá bom? E você que está assistindo essa aula, se você quer voltar para a escola, me chama no privado, a gente alinha, a gente conversa para você voltar para a escola, tá bom? Vamos ficando por aqui por hoje, tá bom? Gratidão sempre. Lembrando que terça-feira temos aula, a nossa terceira aula de autoconstelação. Eu vou ensiná-los a vocês pararem de olhar para os clientes errados, para vocês olharem para o alto valor e começar a olhar para os clientes certos, né? Vocês estão focados em cliente que não dá dinheiro para vocês, cliente que pechincha, ô glória. Pelo amor de Deus. Quem merece, né? Ai, me dá um desconto. Ô, a gente vai pedir desconto lá pros multinacionais, vai pedir desconto para Renner, vai pedir desconto pro coisa, vai pedir desconto para empreendedor. Não, né? Puta que o pariu! Eu, hein? Não pede desconto para quem é pequeno, gente. Poxa, você tá mexendo numa dignidade de uma pessoa ali que tá querendo crescer. Olha como é chato alguém pedir desconto para você. Então não peça também. Vai lá numa loja grande lá e negocia. Agora, poxa, com a mulher da padaria aqui da esquina, tá que pariu, né? Vai lá e paga, paga com vontade. Por favor, vamos valorizar o comércio da nossa região. Eu, hein? Vai lá comentar no post da tua amiga empreendedora, comenta, curte para validar, para fortalecer, gente. Aí vai lá e fica curtindo a Virgínia Fonseca. Lá vai eu. Virgínia Fonseca, graças a Deus, uma mulher maravilhosa. Tem um fogo no rabo aquilo, adoro aquele fogo no rabo da Virgínia, adoro. Eu falo, meu Deus, que essa energia venha. Ô, mulher furacão. Adoro, uma potência de mulher incrível, tá bom? Mas assim, ao invés de pechinchar entre a Néia e a Virgínia, vai pechinchar na Virgínia, pelo amor de Deus. Ah, ai, 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 ai. Ai, gente, eu tô errada. Será que eu tô errada? Ai, não, né? Não, né? Vamos nos fortalecer, então, como microempreendedores, tá bom? Então, gratidão sempre, amo muito tudo isso, toda honra e glória a Deus. A gente se vê, bom final de semana. A gente se vê na terça-feira na autoconstelação. E, ó, dia 12 de setembro, se organizem, que é o nosso grupo presencial de constelação aqui em Florianópolis, com participação online também. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.